conversar, é sempre bom. Me contem mais, o que vocês acharam da aula ontem? Eu vi o feedback, adorei ler o feedback de vocês. Vou fazer uns comentários aqui a respeito de alguns que eu achei muito interessantes. Outros eu vou, inclusive, trazer em outros momentos, porque eles conversam com outros momentos do nosso curso. Bom, me conta, né? Tô com eco aí, Fabi. Agora eu acho que deu bom. Uhum. Né? Eu espero que vocês tenham assim, tido inspirações ontem. Hoje o dia vai ser de mais oportunidade para a gente se inspirar. Vou trazer alguns cases, a gente vai falar de algumas bibliotecas que já têm seus makerspaces ou ambientes que já têm seus makerspaces, né? Vou trazer aí alguns exemplos tanto no Brasil como exemplos lá fora, né? A gente sabe que esse movimento é muito mais, digamos assim, consistente, já é estabelecido lá nos Estados Unidos, por isso que a gente acaba trazendo algumas referências de lá, mas eu vou trazer algumas referências daqui também, tá bom? E vocês podem citar outras aí no bate-papo, conforme a gente for navegando por esses cases aí. Prontinho para começar, Fabi, obrigada. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela, a gente já está gravando, a gente já está transmitindo, né? Quem estiver assistindo a gente aí depois pelo YouTube, boa noite também. Como faço para entregar no grupo, para entrar no grupo do Zap, Fabi? Põe o link aí, tem gente querendo entrar no nosso grupo do Zap. Aí, Maria, o Fabi vai compartilhar o link para você, tá? Vamos lá no nosso slide. Tem alguém compartilhando, Fabi? Acho que é você que você está compartilhando o seu áudio. Eu não consigo compartilhar enquanto você encerrar seu compartilhamento aí. Pessoas bebam água, né? Bebam bastante água, não Prontinho. importa onde você esteja, brigadão. Vamos lá, acho que agora vai. E aí, agora foi. Ops. Deixa eu ir lá para o primeiro slide. Espera aí. Prontinho. Vocês estão todos aí vendo meu slide? Da nossa segunda aula. Então, para quem não estava ontem aqui, né? Eu sou Soraya Lacerda, como eu gosto que vocês me chamem, pode ser Sora Lacerda. Sou bibliotecária, sou educadora, bibliotecária de formação, educadora por paixão, né? Especialista em educação maker e educação midiática. Educação maker pela Casa Thomas Jefferson, educação midiática pelo projeto Educamídia do Instituto Palavra Aberta. E também sou professora de Tai Chi nas horas vagas. Se você quiser saber um pouquinho mais do meu currículo, pode clicar nesse linkzinho aí, nesse Linktree, que você tem lá um pouquinho do meu portfólio de trabalhos. Eu sempre me envolvo em projetos paralelos, adoro. Tudo que me despertar a paixão, eu vou estar querendo fazer, feito um polvo de 8 braços, né? Aqui o nosso grupo do WhatsApp. Quem é que estava perguntando? Mas eu acho que o Fabi já colocou aí no bate-papo também. Que o Fabi é assim, ele é esperto, rápido e rasteiro, né? E uma coisa que eu esqueci de falar ontem, gente, eu sei que vocês sempre postam aí nas redes sociais de vocês, então se postarem aí aquela fotinha, aquela selfie com a gente na tela do seu computador, não esqueçam de taguear primeiro o BDB.cultural, que é aí, né, o nosso patrocinador, digamos assim, do nosso curso, e também me taguem, que eu vou adorar ver o que vocês estão comentando, o que vocês estão achando do nosso curso, ok? Quem quiser me seguir, também pode me seguir por lá. Eu, de vez em quando, apronto umas coisinhas interessantes e você vai poder acompanhar todas essas minhas aprontações, né? Além disso, queria lembrar de novo o nosso combinado de ontem, tá? Então, qual é o nosso combinado aí? Microfone sempre desligado,
porque a gente tem um grupo aí grande, né? Ontem nós chegamos a perto de 100 participantes. Então, para não deixar o microfone aberto, vazando o som e causar alguma cacofonia aí, né? Levante sempre a mão na barra de baixo aí do seu Zoom. Você vai ter lá um botãozinho chamado reações. Lá você pode levantar a mão, botar um emoji, né? E lá também você pode abaixar a sua mão depois que você tiver a sua pergunta respondida. No celular, ele fica nos 3 pontinhos no cantinho inferior da tela do lado direito, se você estiver assistindo pelo celular. Então, você vai achar lá o botãozinho de reações também, ok? Câmera aberta não é obrigado, mas se você for abrir o microfone e interagir com a gente, aí sim eu peço que você abra a sua câmera, só para a gente ver você, saber com quem que a gente está falando, né? Para a gente não ficar assim falando com a parede preta, quadradinho preto. Então, assim, fique à vontade para manter sua câmera aberta ou não, mas aí eu e o Fabi, a gente gostaria muito de ver quem é você na hora que você estiver interagindo com a gente. Aí abre um pouquinho a câmera só para a gente ver você, ok? E interaja muito no chat. A gente gosta muito de fazer essas provocações aqui no chat. Eu fico com ele aberto aqui, a tela dividida em dois. O chat ocupa metade da minha tela aqui, então eu fico de olho no que vocês estão sempre falando. Boa noite, Carla. E vou acompanhando aí a movimentação de vocês, ok? Então vamos lá. Antes de começar o, o nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer uma pergunta aqui, né, para vocês. Como você se sente hoje? Eu fiz essa mesma pergunta ontem, né? Queria saber de novo como é que vocês estão. Eu estou exausta, porque hoje eu tive uma oficina maravilhosa lá no Makerspace, com as meninas incríveis. Vou contar para vocês jazinho, daqui a pouco vou até mostrar a fotinho. E estou bem cansada. Mas e você? Como é que você se sente hoje? E eu queria que hoje você se manifestasse em um rabisco, como esse daqui. Um rabisco que representa esse seu estado de espírito e de emoções hoje. Esse meu rabisco está assim, ó, porque eu estou energizada com o que aconteceu hoje lá no Thomas Maker, no nosso Makerspace. Então, eu estou, ó, para o alto e elétrica. Então, esse é o rabisco que me representa hoje. Então, eu queria que vocês pegassem aí um pedacinho de papel, uma caneta, pode ser colorida ou não, pode ser um lápis ou não, o que tiver aí ao seu alcance, vale até um batom, e fizesse um rabisco que representa a emoção que você sente agora, nesse momento, como você está agora nesse momento. E aí eu queria que você tirasse uma foto desse rabisco e postasse lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu quero ver. Estou com o celular aqui na mão, ó, e de olho no nosso grupo. Vai, 2 minutinhos para você fazer um rabisco que te representa nesse momento. É rabisco mesmo, galera. Não fica tentando fazer coisa bonita não, tá? Sem pensar muito, traduzindo aí suas emoções. Vamos lá, 1 minutinho para fazer esse rabisco e postar lá. Estou de olho aqui no grupo. Ó, já vi aqui o Douglas. Uau, Douglas, parece quase sua assinatura, será? Ai, na verdade, eu não sei como é a assinatura do Douglas, mas ficou parecendo a assinatura. Tem uma pessoa aqui que do lado do telefone dela não aparece o nome. A Luana, algo assim muito contínuo, bem organizado. Tá assim, Luana, centrada? A Valnice tá bem curvilínea, bem vai e vem, bem balançante. O Fabiano tá em ebulição, parecendo comigo, Fabi, hoje. A Carla tá ali, ó, amor puro. Que legal, pessoal. Ótimo. Isso, adorei que vocês capricharam no rabisco. É isso mesmo, é rabisco mesmo. Ah, gente, tem gente que fez aqui no bloquinho de notas do celular. Arrasou, Cleiton.
Priscila também está aí um pouco exausta, Priscila, como eu. Eu estou cansada, mas eu estou energizada. Eu acho até que eu não vou conseguir dormir cedo hoje, porque eu estou hyped. Ótimo, adorei todos os rabiscos. E agora eu quero que vocês peguem esse rabisco, né? E para você olhar para ele e se enxergar mesmo, você faça aí uma representação sua nesse rabisco, que é realmente para você olhar para ele e se ver nesse rabisco. Vamos lá? Mais um minutinho e postem aí para mim. Por cima do rabisco que vocês fizeram, agora vocês vão dar rosto para esse rabisco, e um rosto que represente você também nesse momento. E posta lá aqui no WhatsApp que eu estou de olho, estou ligada. A Cris. É para pegar o mesmo rabisco, hein, gente? É para completar o rabisco. Vamos lá. Esse aí é o meu, ó. Eu estou elétrica, energizada, bem nas alturas depois do que aconteceu hoje lá no Thomas Milk. Gente, foi incrível, incrível. Eu quis chorar umas 4, 3 vezes hoje, de emoção. A Letícia diz que se sente um pouco desanimada por achar que não vai conseguir colocar em prática o que ela está aprendendo aqui. Vai sim, Letícia. Amanhã eu vou pegar vocês pela mão. Amanhã nós vamos ter um dia bem mais prático, tá? Se preparem. Ah, gostei, Valnice! Gostei também, Janete. Arrasaram. O Cleito também caprichou, pegaram o rabisco mesmo e deram continuidade a ele. Fabi também. Amei, amei, adorei. Deixa eu ver aqui. Tô olhando todos, gente. Tô de olho, tô ligada. Isso, Cibele, ficou incrível também. Vocês acham que esse rabisco está realmente representando suas emoções agora? Por que que eu pedi para vocês fazerem isso, né? Primeiro que é um quebra-gelo nosso, uma forma da gente aí começar a nossa conexão de hoje. Segundo, porque essa autora aqui, a Diane Elba, ela escreveu um livro dizendo I'm not just a scribble. Eu não sou apenas um rabisco. E ela é professora de educação infantil e ela descobriu que os alunos dela, muitas das vezes, tinham dificuldade de representar suas emoções, traduzir suas emoções, né? E às vezes eles só choravam, só se aborreciam, não sabiam dizer o que estavam sentindo. E ela começou a usar os rabiscos com etiquetinhas de olhinho, bracinho, para eles traduzirem melhor. E o que aconteceu? Isso virou uma prática tão interessante que quando ela começou a ter as reuniões dos pais, com os pais, e esses pais também não sabiam traduzir suas emoções, ela começou a usar com eles. E esse livro tem uma coleção desses rabiscos que ela trouxe representando, além de etiquetinhas para você fazer os seus próprios rabiscos. Então, é uma forma também da gente parar, refletir e olhar para os nossos sentimentos, porque muitas das vezes a gente também não vai saber traduzi-los, né? Então é bom, de vez em quando a gente está ali, né, às vezes descontando, né, um discurso nervoso nas pessoas, é bom a gente dar uma parada, dar uma rabiscada e pensar, por que eu estou nervosa assim, né? O que é que está me deixando nervosa assim? Às vezes, 2 minutos de você parar para refletir, você consegue entender melhor suas emoções e a partir daí consegue lidar melhor com elas, né? A Sabrina está pedindo o link do grupo novamente, Fabi, do grupo do WhatsApp. Ah, ele já colocou. Já colocou aí, Sabrina? Então, vamos lá. Ontem a gente teve o primeiro encontro da nossa jornada, onde a gente trabalhou sobre o que é o movimento do fazer, né?
Hoje a gente vai ter o nosso segundo encontro, hoje a gente vai conhecer aí o potencial do movimento maker em segmentos distintos, né? Bibliotecas públicas, escolas, universidades, como é que funciona esse movimento do fazer? Ele consegue acontecer na biblioteca, em todos esses segmentos? Como que esse movimento acontece na biblioteca? Ele é igual em todos esses contextos, né? A gente pode seguir aí uma receita de bolo e a coisa vai acontecer da mesma forma para todo mundo? Então, a gente vai dar uma refletida sobre isso, tá? Mas antes, eu queria passar aqui sobre alguns comentários do feedback de vocês ontem, porque sim, eu li todos, né? E alguns eu vou responder aqui rapidamente, mas outros eu vou responder em outros momentos, porque conversam com outros momentos do nosso curso, tá bom? Então, para começar, a gente tem aí a Débora, que falou que gostaria muito que a gente abordasse a questão do convencimento para o professor, né? Principalmente quando a gente trabalha em biblioteca escolar. Muitos não querem mudar sua forma de dar aula e acham que o laboratório é suficiente e não veem um propósito no espaço maker, né? Obrigada pelo parabéns para a aula e muito obrigada por receber o nosso compartilhamento, né? Então, Débora, a gente vai falar disso amanhã. Aliás, a gente vai conversar sobre isso amanhã, mas eu já te dou uma dica. Melhor coisa para você convencer esse professor a participar dessa iniciativa, participar desse movimento e participar desse espaço, é você trazê-lo para a criação desse espaço. Que ele se sinta pertencente a esse espaço, né, que as opiniões dele sejam consideradas. E amanhã a gente vai discutir como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Outro comentário que eu vi aqui, que é da Rita de Cássia Ortega Borges, de São Paulo, né? Ela fala assim: as crianças ficam independentes no espaço maker? Há profissionais destinados, escalas somente para essa sala? Né? Tem vários formatos, né? Eu já vi vários formatos, já vi formatos bem abertos, onde realmente as crianças ficam bastante dependentes e só há uma intervenção de facilitação quando elas pedem ajuda, mas aí você tem que ter um espaço muito sinalizado, inclusive tem escolas, a gente visitou uma em Boston, a Sarah School, que ela é toda baseada em projeto, então o makerspace deles é totalmente aberto, mas ele é todo sinalizado com color code, com código de cores, né? Então, por exemplo, verde é material que eles podem pegar à vontade, sem pedir autorização e usar à vontade. Amarelo é material que eles podem usar sem a ajuda de ninguém, mas que eles têm que pedir autorização para pegar esse material, ou seja, o facilitador do espaço tem que saber que aquele aluno está usando aquele material. E vermelho são os materiais e ferramentas que ele só pode usar acompanhado de um facilitador, de um mentor, de um guru, como a Heloísa Neves falou. Então, existem formatos diferentes, inclusive para faixas etárias diferentes, né? Espaços maker para educação infantil, por exemplo, precisa que as crianças tenham aí uma facilitação, um acompanhamento, mas você pode trabalhar com elas no modelo do tinkering, que não tem uma tradução para o português, que se chama, a gente traduz assim, aproximadamente na rede da aprendizagem criativa como pensar brincando, né? É aquele pensar que você vai mexendo, brincando, vai tendo ideias, chegando a conclusões à medida que você vai mexendo com as coisas, montando e desmontando. Esse é o tinkering. E o tinkering funciona muito com crianças pequenas, porque elas não conseguem muito seguir diretrizes, não conseguem muito responder a provocações, por exemplo, rotinas de pensamento, né? Então, você precisa de deixar elas mais tempo na fase do play, na fase do brincar e do explorar pelo brincar. E aí, a partir desse explorar pelo brincar, você vai meio que guiando ela para o fazer, mas não tem como você trabalhar com as crianças da educação infantil, por exemplo, seguindo um passo a passo, seguindo um tutorial, ou fazendo uma exploração tipo de project-based learning, baseado em projeto, né? Que seja muito etapa por etapa.
Eles precisam de algo mais que seja responsivo a partir do play, a partir da brincadeira. E o Tinkering funciona muito bem com essa faixa etária, tá? A gente está fazendo uns testes aqui na Casa do Thomas Jefferson, tem funcionado bastante. O Sidney ou a Sidney, não sei, porque para mim esse nome é tanto para menino como para menina, tá, Sidney? Me desculpe se você for um dos dois. Ele diz que precisamos aprender, Sidney, tá bom, aprender a ser os primeiros a chegar aos professores e fazer com que eles se sintam parte das ações. Também acho, concordo muito com isso. Tanto da biblioteca escolar, como dos espaços maker. Eu diria até de como todos os espaços da escola, tá, Sidney? E, de novo, dependendo da faixa etária que você vai atender nesse espaço, você precisa, sim, de profissionais dedicados a mentorar esse espaço. Aliás, não importa a faixa etária. O espaço meio que ele demanda organização, ele demanda manutenção, né? Mesmo que você não tenha máquinas complexas de alta tecnologia, mas você tem que estar sempre organizando o espaço, repondo o material, cuidando das tecnologias, por mais simples que elas sejam, né? E facilitar o acesso, ajudar o aluno a navegar nesse espaço, a gente precisa de pessoas. Novamente, o espaço, né, maker é sobre pessoas, tá? E o Márcio Alberto Morales Barbosa, também de São Paulo, colocou uma pergunta assim: como criar um espaço maker dentro de uma biblioteca onde não há uma equipe formada? Somente o bibliotecário e Deus, né? Eu mega te entendo, Márcio, porque no nosso início, lá no Thomas Maker, a gente também começou só a gente e Deus. E só a gente sem saber se maker era de comer ou de passar no cabelo. Então, eu acho que uma das principais coisas é buscar pessoas que sabem e buscar aprender junto com elas. Então, no início da nossa jornada, uma das pessoas que nos ajudou muito foi o Glauco Paiva, não sei se algum de vocês conhece ele. Ele é um maker incrível de São Paulo, né? Hoje ele dá oficinas no Itaú Cultural e no Senac. E a gente aprendeu demais com ele no início. Ele foi muito paciente, foi muito parceiro, foi muito amigo e foi muito maker, porque ele foi generoso com o conhecimento dele e compartilhou muito com a gente. Então, de novo, o maker tem a ver com aprender com pessoas, né? E buscar esses colegas que sabem um pouco mais. Aliás, isso faz parte do processo contínuo, tá? Não é só quando você já aprendeu, não. Você continuamente está aprendendo com outras pessoas, né? E é buscar essa formação aos poucos, viu, Márcio? Não tem jeito, a gente precisa de trilhar uma jornada de aprendizado contínuo quando se trata de espaços maker, de você estar convivendo e vivendo nesse ambiente, tá bom? E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem mais um aqui. Do Márcio também, né? Ele disse que não tinha ideia de que o espaço reduzido e quase sem recursos tecnológicos poderia ser um makerspace ideal para dar início a um projeto. Pode sim. E, de novo, o que importa é o modelo mental das pessoas que frequentam esse espaço, e não os recursos que tem nele, a tecnologia que tem nele, né? Porque se você for uma pessoa com o modelo mental correto, a forma de pensar correta, para desenvolver esse movimento, para fazer esse movimento acontecer, você pode fazer ele acontecer com papelão, fita crepe e tesoura, né? Então, de novo, makerspaces são sobre pessoas, sobre modelo mental, sobre mudança de comportamento, como a Heloísa Neves falou no podcast de ontem. Então, hoje a gente vai passear aí por vários exemplos de makerspaces, né? Makerspaces em universidades, makerspaces em escolas e makerspaces em bibliotecas públicas. E vamos ver aqui alguns exemplos, né? Esse daí, no Brasil, os makerspaces têm sido muito mais difundidos no âmbito das bibliotecas escolares. A gente vê pouco ainda makerspaces dentro de bibliotecas públicas, né?
e ver razoavelmente assim alguns dentro de universidades, mas também eles não estão estritamente ligados às bibliotecas das suas universidades, né? É, eu queria começar aqui com esse título está errado. Nós vamos começar com os makerspaces de bibliotecas públicas, que isso é muito mais comum nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? A gente vê esse movimento forte, quero ter o makerspace dentro de escolas, né? Escolas usam dos makerspaces para ser a vitrine de venda, né, das suas escolas, principalmente as escolas particulares, né? E um dos makerspaces que se destaca muito em todas as listas que a gente percorre de makerspaces dentro de biblioteca pública é o Bubbler. O Bubbler, ele é um makerspace que fica na Biblioteca Pública de Madison, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Vou colocar aqui o link do Bubbler para vocês depois darem uma olhada. E ele tem um foco muito grande em trabalhar muito com a criatividade artística, ou seja, a arte, se você for tentar encaixar a prática maker do Bubbler, ela vai se encaixar muito no STEAM com A, né? Que é o Science, Technology, Engineering, Arts and Design e Mathematics, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia, arte com um pouquinho de design e matemática, né? E o Bubbler, o que eu gosto muito da proposta do Bubbler é que a proposta dele não está atrelada à tecnologia. Então, por exemplo, se você entrar lá, eles inclusive compartilham todos os materiais das oficinas deles. Eles têm oficinas de tinkering, em que você realmente explora materiais diversos de forma mais livre, só tendo em mente um desafio. No caso aqui, eles fazem o desafio daquelas Rube Goldberg Machine, né? Aquelas reações em cadeiras, inclusive com labirintos envolvidos. Eles têm também atividades que eles trabalham o storytelling sob vários aspectos. Então, eles têm trabalham aí a questão e a percepção de você trabalhar atos de bondade, você trabalhar animação, um vídeo, animação de stop motion, você trabalhar também, criar histórias em quadrinho e usando para isso colagem e pintura dentro do Makerspace. Então, eles têm esse fazer muito atrelado à arte sob vários aspectos, né? Eles trabalham também muito com essa coisa de essa exploração dos tecidos de um modo geral, quer seja na construção de personagens, quer seja na própria produção do tecido que vai ser usado para produzir alguma coisa depois, né? Então, eles trabalham também com tecelagem e o fazer, esse fazer muito artístico e criativo. Além disso, eles trabalham também com a parte digital, né? Como eu disse lá naquela parte de storytelling, eles exploram o fazer digital, porque sim, o fazer digital também é maker, tá, gente? Você não precisa de ter só o concreto para ter o maker, não. Você pode, por exemplo, trabalhar na sua biblioteca, no seu espaço maker, propostas de produção de mídia para a educação midiática da sua comunidade. Olha que coisa interessante. Então, o Bubbler, ele trabalha também com oficinas de stop motion, edição de vídeo, né, como editar vídeos e trabalhar com instruções para usar plataformas como o AirDrop. Eu vi alguém abrir o microfone, alguém quer falar alguma coisa? Eu não estou vendo se está levantando as mãozinhas, Fabi, você viu aí? Não, não tem não. Beleza. Então, assim, eu gosto muito desse exemplo dessa biblioteca, porque eu não sei se vocês repararam aí, em nenhuma dessas áreas de atuação do Bubbler, você fala muito de alta tecnologia. Concordam comigo? O que vocês acham? Comente aqui no bate-papo. A não ser aqui que você usa, né, um pouco de tecnologia, mas se você falar que você vai fazer stop motion com o seu próprio celular, nem tão alta tecnologia assim, né?
E dá para a gente fazer stop motion com o nosso próprio celular. Não é verdade? Estou vendo aqui os comentários. Exatamente, Gisele, com recursos bem mais simples. Mas o que, que acontece aqui? Que muitas das vezes você pode ter uma tecnologia bem alta, como, por exemplo, a impressora 3D, né? E você pega a impressora 3D simplesmente para imprimir um chaveirinho. Ou para imprimir uma figurinha de, sei lá, de RPG. Você acha que você pode chamar isso de fazer com propósito? Né? Você tem algo muito high-tech e você fica aí, né, imprimindo chaveirinhos. Paulo Blinkstein, da Universidade de Stanford, eu acho que agora ele não está mais em Stanford, ele está em outra universidade na Califórnia. Ele tem um artigo, se eu não me engano, inclusive é algo abordado na tese de pós-doutorado dele, que ele fala da geração dos impressores de chaveirinho, né? Ou seja, a impressão é exatamente isso, Débora. A impressão é a ferramenta. Se você não põe um propósito para esse produto final, ele não faz sentido estar no espaço do fazer. Ele nada mais é do que um DIY, um faça você mesmo, sem propósito, só que ele está usando tecnologia. E, de novo, a tecnologia aí é somente a ferramenta. Então, assim, o processo, né, nessa atividade maker, que é mais importante. E essa biblioteca, o Bubbler faz isso lindamente. Ele explora várias formas de expressões artísticas para trazer um fazer com significado, né? O foco é levar a criatividade com materiais acessíveis, exatamente isso que usa, né? O mais simplificado possível, trazendo resultados incríveis. Isso mesmo, Alisson. Gente, com esse curso, eu não sei se vocês já perceberam nesses 2 dias, o que eu quero desmistificar para vocês é vocês acharem que vocês não podem ter um makerspace no seu contexto por não poder comprar uma impressora 3D, entendeu? Então, sim, eu acho que é por esse caminho que eu quero levar as nossas reflexões daqui até o nosso último dia, tá? Outra biblioteca pública que tem um trabalho muito interessante é a U-Media Makerspace de Chicago, né? O que aconteceu com o U-Media Makerspace de Chicago, dessa biblioteca pública de Chicago? Ele é um espaço de aprendizado digital e bastante inovador da biblioteca pública, tá? Com, tem alguém com o microfone aberto. Com ênfase na mídia digital e com a pegada maker, regido pelos princípios do movimento maker, né? E esses adolescentes, eles se envolvem, eles frequentam essa biblioteca, vivem lá, inclusive, eles gostam muito de passar o tempo lá, e se envolvem em projetos de uma variedade de áreas de conteúdos diversos, né? Que vai desde design gráfico até fotografia, edição de vídeo, né? Composição e gravação de música, design 2D para corte a laser ou 3D para impressão 3D, né? E qualquer outra criação de forma prática. Como é que esse ambiente opera? Ele opera fora da escola, é uma biblioteca pública, né? Para os adolescentes desenvolverem habilidades em mídias digitais de forma criativa. E aqui cabe um negrito em adolescentes, ou seja, eles descobriram que os jovens participam, interagem muito mais com a mídia hoje em dia, né? E eles fizeram um estudo etnográfico que percebeu que esses jovens, eles saem mais com os amigos e precisam de um espaço social, eles brincam e eles mexem muito com mídia digital,
né, editando vídeos simples no celular, jogando jogo online, postando nas redes sociais, e eles mergulham em grupos online. Então, eles perceberam nesse estudo etnográfico que eles têm aí um grupo etário, que são jovens e adolescentes, que vivem muito nesse ambiente digital e mantêm um relacionamento muito estreito com as mídias de forma geral, e que precisava de momentos de agregação e interação social que os representasse. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram focar a atuação deles para esse público. Então, o Makerspace do YouMedia, ele é focado para adolescentes e ele é focado para o maker digital, para o fazer digital. Alguém pode informar onde será disponibilizado o formulário por certificado? Leilane, o certificado é de acordo com a presença, você tem que ter no mínimo presença de 3 encontros, e a presença a gente passa no final da nossa aula, tá bom? É só você preencher a presença de pelo menos 3 encontros que você já tem o seu certificado garantido, tá? Então, assim, olha que interessante, um makerspace que se fechou no nicho tanto de público, ou seja, eles só trabalham para atender os adolescentes, e no nicho de um fazer diferenciado. O maker deles é digital. Vocês já tinham pensado em ter algo desse tipo, que o makerspace de vocês fosse tão especializado assim? Esse link do Maker Digital dessa biblioteca, compartilho sim. Deixa eu pegar aqui. Alguém já tinha pensado que você vou fazer um maker, mas não vou atuar em todas essas áreas, não. Marcenaria, eletrônica, arte. Não, eu vou trabalhar só com maker digital. Olha que interessante. Ou seja, você focando, você também pode otimizar recursos, né? Então, eles resolveram tanto focar no público adolescente, como focar na prática. Qual é a prática que eles querem levar para esse público adolescente? É o maker digital. Pronto, e eles se especializaram nisso, em atender esse público com necessidades também muito específicas e muito especializadas. Achei aqui, Adriana. Estava na nota do outro slide. Está aqui, ó, nos comentários, tá? Não, essa é da Universidade da Biblioteca de Denver. Slide. Tri, vai estar nos slides quando eu compartilhar ele hoje no final da aula, tá bom? Vai estar lá na nossa listinha de recursos. Se eu for pegar ele aqui agora, eu vou ter que fechar o compartilhamento, tá ok? Então, assim, ó, eu gosto muito desse exemplo do YouMedia por causa disso. Ele tem um público específico e uma proposta também específica para o seu espaço, tá? Aí eu venho para uma biblioteca que é a minha paixão. Gente, eu amo essa biblioteca, que é a Biblioteca Pública de Denver. Eu tenho um casal de amigos que mora lá, então, e a filhinha deles é minha afilhada, então eu vou lá, assim, periodicamente. Dessa vez tem um tempo que eu não vou por causa da pandemia, mas eu costumava ir a Denver ano sim, ano não, e um dos dias meu no centro da cidade é na biblioteca pública. Eu adoro aquela biblioteca. E ela tem uma coisa que eu acho incrível, 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 que é a Biblioteca das Coisas. Eles têm uma biblioteca das coisas, que é uma biblioteca de ferramentas, e você pode pegar ferramentas emprestadas. Então, eles têm aí uma coleção de ferramentas, né? E você pega as ferramentas emprestadas e no Makerspace da biblioteca você aprende a usar essas ferramentas. Olha que interessante, de novo, outro Makerspace, não com público específico, mas com uma pegada muito específica,
né? Então, você pode também procurar um nicho para atuar no seu makerspace. Isso vai simplificar a sua vida, simplificar a forma como você tem que organizar esse espaço maker, né? E, de repente, simplificar também as habilidades que essa equipe que vai trabalhar nesse espaço tem que ter. Não precisa ter um leque de habilidades muito diverso, né? O meu makerspace hoje, ele tem várias frentes, então eu tenho que ter alguém que é especialista em circuito, outro que é especialista em programação de Arduino e Scratch, preciso ter alguém que saiba trabalhar com a laser, preciso ter alguém que saiba trabalhar com a 3D, né, e preciso ter um professor que saiba trabalhar com criança pequena, com criança de fundamental e com um adolescente. Olha só que louco. Então, se você tiver pensar num foco de atuação para o seu makerspace, você consegue também simplificar esse seu início, porque você não precisa de ter uma pessoa que saiba de muitas coisas, se você tem escolher um nicho específico para trabalhar. Legal? Isso, interessante, né? Então, eu gosto muito dessa Biblioteca das Coisas lá da Biblioteca Pública de Denver. Além de ter um cantinho de storytelling tão lindo, que parece um castelo, é maravilhoso a biblioteca. Recomendo, se alguém for a Denver algum dia, passar o dia inteiro por lá. Fica bem na praça ali do Museu de Arte Moderna também, então já dá um passeio incrível você passear ali naquela região. Tá? Ó, é bem interessante porque aqui você tem a entradinha dela, né? E você pode agendar os horários para aprender a usar determinadas ferramentas com a equipe do Makerspace de lá. Aí a gente vem para o Brasil, né? A Biblioteca Parque Vila Lobos. Quem conhece a Biblioteca Parque Vila Lobos? Aliás, acho que eu tenho que falar que quem não conhece, né? Eu não conheço. Só conheço de ouvir falar e muito bem, muito. Letícia também já ouviu falar. Mais alguém conhece? Interessante, né, Gisele? Você não tinha pensado nessa questão do nicho, de repente você fechar ali o escopo de atuação, né, e simplificar o escopo do makerspace que você tem que montar. A Luana diz que conhece a Biblioteca Parque Vila Lobos, vê o projeto na internet. Nossa, de coworking, né? Não conhece pessoalmente, Débora. Eu também não conheço pessoalmente, só de ver imagens, de ver relatos e de ouvir falar, né? O que é interessante da Biblioteca Parque Vila Lobos? É que, até onde eu sei, ela não tem um makerspace por si, né? Mas ela tem várias atividades maker. E ela atua muito com oficinas maker dentro do seu espaço, mas por meio de parcerias. Olha que interessante. Então, de repente, você necessariamente não precisa de ter um espaço maker montado, mas se você tiver um espaço, um ambiente onde você possa fazer as atividades, você conta com parcerias. Olha só, outra atuação diferente aí do que a gente acha que tem que ser, o que deve ser feito, né? A Gisele disse que não conhece pessoalmente essa biblioteca, eu também não conheço, sou doida para conhecer, diz que ela é linda. Então, assim, de novo, outra ideia de você tentar fazer um pouco diferente para dar uma pegada legal aí na sua biblioteca, no seu contexto, tá? Essa aí é uma foto de uma das oficinas, em parceria com a Escola de Inventores, a Escola de Inventores lá de São Paulo, né? Eles já fizeram oficinas em parceria com o Mundo Maker também, né? Então, eles trabalham muito dessa forma, fazendo parcerias, eles têm um espaço lindo, né? E eles usam o espaço de maneira flexível e por meio de parcerias. Nós vamos falar de parceria aqui também, não sei se é amanhã ou se é na outra aula, mas vamos falar de como a gente pode turbinar aí, né, o nosso espaço, principalmente quando a gente ainda está no começo, viu, Márcio? Quando a gente está naquele começo que a gente não está aprendendo, a gente se apega nos parceiros e vai aprendendo no processo com eles, entendeu? Pega um parceiro bacana para rodar oficina, rodar atividade e participa dessa oficina junto com esse parceiro e aprende com ele. No começo a gente fez muito isso também.
tá? Então, parcerias, outro segredo aí de uma atuação interessante de bibliotecas, né? Vamos falar agora um pouquinho de bibliotecas escolares, né? Quem é de biblioteca escolar aqui? Fala para mim aqui no bate-papo. Levanta a mãozinha, o emoji da mãozinha para cima. A Mary é de biblioteca escolar. Olha que interessante a Eliane falando que a Biblioteca Braille Dorina tem essa proposta de oficinas criativas adaptadas aos deficientes visuais, quintas culturais. Olha que interessante. Engraçado você falar isso, Eliane. A gente está rodando um Makeathon de tecnologia assistiva para deficientes visuais. Eles trazem o problema, mas eles também participam da construção da solução. Eles ficam o tempo inteiro ajudando os meninos a desenvolver a solução para eles. É muito legal. Ó, a Mary a Débora o Sidney a Silvia de biblioteca escolar, a Priscila trabalha em sala de leitura no Rio de Janeiro. Pois então, vamos falar de biblioteca escolar? Aí eu tenho que trazer a minha, né? O Makerspace, atrelado a uma biblioteca dentro de um espaço binacional. Então, o nosso Makerspace, ele foi construído para fazer parte de um complexo junto com a nossa biblioteca, aqui na filial da Zanorte. Então, a ideia era ter muito esse ecossistema, onde o Makerspace atuasse com a biblioteca e a biblioteca atuasse com o Makerspace. Então, eu trabalho muito junto com os nossos bibliotecários das bibliotecas, a gente treina eles para eles ajudarem os professores a fazerem atividades, fazerem aula, trazerem a aula para dentro da biblioteca. Com isso, a gente ressignificou todo o nosso espaço de biblioteca, a nossa biblioteca deixou de ser aquela biblioteca onde se fala baixinho, porque acontece aula, acontece atividade maker na biblioteca, no Makerspace, começa na biblioteca, termina no Makerspace, começa no Makerspace, termina na biblioteca, e é tudo assim. E nas filiais, onde não tem o Makerspace, porque o nosso Makerspace só tem na filial da Asa Norte, a gente tem cantinhos makers. Deixa eu aqui para os cantinhos makers. Aqui, Maker Corners, tá vendo? Essa é a biblioteca da Asa Sul, outra filial. E esse cantinho de cá, ó, cadê minha canetinha? Deixa eu mostrar para vocês. Esse cantinho aqui, ó, é o Maker Corner. A gente tem duas mesas estilo bancada. Aqui é onde a gente guarda algumas coisas. Essa estante aqui é onde a gente guarda também a máquina de costura, que tem uma máquina de costura, tem uma plotter de corte, tem uma impressora 3D que a gente recebeu de doação, porque a gente também não viu interesse em comprar. E aqui acontece tudo nessa biblioteca. Esse cantinho maker, nessa área aí pequenininha, um canto em cima de um tapete, delimitado por esse tapete aí. Então, lá no final acontece uma contação de história. A gente está tendo o nosso story time todos os sábados agora, que tem contações de histórias bem animadas. E depois da contação de história, vem todo mundo aqui para o cantinho maker fazer uma atividade maker. Ou seja, tudo integrado, tudo junto, não necessariamente. Deixa eu fechar aqui. Não necessariamente é um espaço grande como o nosso maker aqui da Asa Norte. Aqui já é a biblioteca da Asa Norte, então a gente montou uma mesa de tinkering, cheia de materiais diversos, e que os alunos, no intervalo da aula, podiam criar à vontade alguma coisa ali. A gente jogava, às vezes, um desafio, e eles trabalhavam para realizar esse desafio, né? Você vê aí escoteiros participando da aula, contação de história com maker super combina. Estamos desenvolvendo um material incrível de contação de história
Social Emotional Learning e Maker, junto com a Carolina Sanches, vai sair em breve. E realmente super combina, viu, Kilza? E aqui é o nosso Makerspace, então com os meninos aí fazendo coisas durante uma aula, lá no Makerspace, o professor desceu com eles para a aula, finalizou a aula lá conosco, e aqui durante o nosso Makeathon de tecnologia assistiva, semana passada. Aí eu queria trazer para vocês o que rolou hoje lá no Makerspace, que eu acho que tem tudo a ver com o papel de um Makerspace e o papel de uma biblioteca também, que é essa questão da democratização do conhecimento, né? De você levar o conhecimento, levar o aprendizado de habilidades para quem não tem acesso. Então, hoje a gente teve uma oficina de empoderamento feminino para alunas de ensino médio de uma escola pública aqui de Brasília. Elas foram lá para o nosso espaço, usar das nossas ferramentas, não teve tecnologia envolvida, tá, gente? Só ferramenta mesmo, power tools mesmo, martelo, chave de fenda, furadeira, serra, tico-tico, lixadeira e muita madeira, para elas se empoderarem dessas ferramentas, saber como usá-las de forma apropriada, com segurança, saber que elas conseguem usar essas ferramentas, que elas conseguem usar uma serra circular, que elas conseguem usar uma serra tico-tico, uma lixadeira, uma furadeira, e que elas conseguem criar objetos que vão dar vida e uso para a escola delas. Tudo que elas construíram hoje, a tarde inteira, vai ser usado na escola. Então, foram cabideiros, prateleiras, suporte para os violões da sala de música, que ficavam empilhados no estante. Então, agora eles vão ficar penduradinhos na parede. E só meninas. E as facilitadoras, a gente convidou aí a parceria de novo. A gente fez parceria com 6 artistas marceneiras da nossa cidade, todas mulheres, porque a gente queria que elas se vissem espelhadas nessas mulheres tão poderosas, tão fortes, tão criativas, né? E foi lindo de se ver hoje. Não tinha ninguém parado, todo mundo fazendo alguma coisa, ferramenta espalhada pelo Makerspace para tudo quanto era lado, e essas meninas arrasando, levaram para casa tudo prontinho. O uso dessas ferramentas vai fortalecer essas jovens. Sim, inclusive 3 delas pediram para ser estagiárias no ateliê das nossas marceneiras. E elas aceitaram as meninas como voluntárias, estagiárias voluntárias no ateliê, vão aprender mais com elas. Olha que incrível. Então, você já criou aí uma relação de admiração, né, pelo trabalho dessas marceneiras tão incríveis, e que cuidou delas com tanto carinho hoje. A gente não teve nenhum acidente, nem um cortinho de dedo, hoje o dia inteiro. E elas botaram a mão na massa. Ninguém fez nada por elas hoje, não. Todas elas fizeram tudo. Então, foi lindo. Você dar um propósito desse para o seu espaço maker é muito incrível. E, de novo, a gente não teve tecnologia. A gente só teve ferramentas. Ferramentas que a gente compra até num preço razoável, muito mais barato do que uma impressora 3D. Nossa, eu não gastei nem metade do preço de uma impressora 3D comprando essas ferramentas, com a ajuda do patrocínio da embaixada, porque eu só tinha uma furadeira, né? Então eu tive que comprar mais furadeiras, mais serras, mais lixadeiras para dar essa oficina tão grande. Mas é isso, questão de buscar parceiros mesmo. A embaixada foi nossa parceira, essas artesãs foram nossas parceiras, e a gente fez acontecer uma coisa incrível para a escola pública, fortalecendo aí a autoconfiança, né, e a autoestima dessas meninas. E perceber, para fazer que elas percebam que elas podem atuar numa área desse tipo, que elas têm lugar no mundo da arte com tecnologia, da arte com ferramentas, né? Isso é muito interessante. Então, gente, aí agora sim, aquele slide lá estava perdido lá em cima, nós vamos olhar para algumas makerspaces em universidades. Quando eu tive nos Estados Unidos, em Boston, que a gente foi participar da nossa imersão no MIT, pela rede da aprendizagem criativa, a gente visitou vários espaços lá,
E nem, inclusive, eu vou colocar um aqui, um que a gente visitou, as fotos são até da nossa visita. Mas todos eles, engraçado, não estão conectados com a biblioteca. Eu percebi essa diferença no segmento das universidades, né? Então, os espaços maker dentro de universidade realmente têm muito mais cara de laboratório, tá? Kilza, você é da onde? Você é de Brasília? Você não é? Se você for de Brasília, você pode vir participar de um dos nossos eventos do Storytime. É uma vez por mês, aos sábados. Se você não for, aí vou te mandar um convite quando a gente for fazer algum desses eventos de forma online. Ó, então pronto, já está mais que convidada para o próximo. Segue a gente nas nossas redes que você fica sabendo da data. E depois você pode me perguntar que eu te passo, tá bom? E aí eu percebi isso, que no caso das universidades, nenhum deles, nas visitas que eu fiz, eu não vi nenhum, principalmente dessas universidades maiores, ainda, eu acho que deve ter em algum lugar, mas ainda não vi espaços maker dentro de universidades atrelado às bibliotecas. Alguém conhece? Aqui no Brasil, ou em algum lugar? Me contem aqui no bate-papo se alguém conhece. A Débora disse que não conheço, né? A Letícia fala também que, infelizmente, em biblioteca universitária, as ideias ainda são um pouco antigas, né? É aquele esquema de biblioteca totalmente silenciosa. Ah, você trabalha em uma, né, Letícia? Pois é. E aí, o que eu vim falar com vocês? Então, assim, tem esse aspecto desse segmento que as bibliotecas são realmente mais como laboratórios, elas não estão atreladas, bibliotecas não, os makerspace têm mais cara de laboratório mesmo, não estão atreladas às bibliotecas e tem um aspecto tecnológico muito forte, né? Até porque, de certa forma, eles recebem algum subsídio dentro da própria universidade. Um exemplo é o Lab Aberto da UNB, que fica dentro da Faculdade de Tecnologia. A gente conheceu o Lab Aberto durante a pandemia, nós fomos procurados por uma das coordenadoras do Lab Aberto, a professora Andréia, que no início da pandemia pediu nossa ajuda para a gente somar com eles para produzir face shields para a rede hospitalar do Distrito Federal. E na época a gente se juntou ao Lab Aberto. Eles têm essa bateria de impressoras 3D, mais de 10, quase 20 impressoras 3D, e eles imprimiam a estrutura do Face Shield e a gente cortava na nossa cortadora laser o shield propriamente dito, né? E aí, o tanto de impressora 3D que eles têm. Então, eles têm essa parte da tecnologia muito forte. E o Lab Aberto pode ser usado por qualquer aluno da universidade, né? Então, interessante é isso também. Outro espaço maker muito interessante, e esse eu conheci quando a gente esteve no MIT, é o Maker Workshop do MIT. E uma característica muito interessante dele, que eu não sei, aí eu vou jogar a pergunta para vocês, se a gente consegue, eu acho que a gente consegue utilizar em makerspaces de biblioteca, sim. A questão de que o makerspace, o Maker Workshop do MIT, ele é feito pelos estudantes e para os estudantes, ou seja, ele é autorregível, digamos assim, autogerenciável pelos alunos que frequentam o espaço. Então, assim, quando a gente esteve lá, primeiro que é um espaço realmente cheio de tecnologia. Essa foto aí eu bati exatamente para vocês verem como tem tantas máquinas aqui. Aqui eu tenho SNC nesse canto inferior esquerdo, né? Tenho nesse outro canto aqui cinza é uma cortadora laser enorme. Lá atrás tem várias torneadoras, né? Na parte de cá de onde eu estava, que eu tirei essa foto atrás de mim, tinha uma bancada de impressoras 3D, muitas ferramentas de marcenaria
e uma bancada de eletrônica com vários componentes eletrônicos. Então, é realmente um espaço de alta tecnologia, porque ele está dentro de um contexto universitário. E não é qualquer contexto universitário, né? O MIT. Então, assim, mas para todo lado você também via esses avisos, né? Primeiro, nunca pode ter só uma pessoa no espaço, tem que ter pelo menos duas. Você nunca pode trabalhar sozinho em nenhuma das máquinas, você tem que sempre trabalhar em par. Porque se acontece um acidente, como o espaço é autogerível, autogerido, né? Você não pode trabalhar sozinha, porque se acontece um acidente, você tem quem te socorra, né? A questão da organização, eles são muito rígidos com a organização e a limpeza, então tem um outro aviso aí, ó, aspire a sua própria bagunça, incluindo o chão à sua volta, né? Então tem vários avisos desse tipo, orientando a respeito da organização, da limpeza, né, da manutenção das máquinas. Por quê? Porque o espaço é feito para os estudantes e é mantido pelos próprios estudantes. Essa renovação das bibliotecas vai levar as crianças e os jovens a amarem. Triste essa ideia antiga, né? Precisamos renovar os espaços das bibliotecas universitárias. Eu também acho, sabe? Eu acho que carece da gente pensar no modelo onde as bibliotecas universitárias também contemplem esse espaço do fazer dentro das próprias bibliotecas, né? Mas é realmente uma pena. Eu procurei com afinco algum exemplo, mas infelizmente não encontrei. São realmente laboratórios isolados dentro do campus mesmo, né? Então, esses são alguns dos exemplos que eu quis trazer para vocês nesses três segmentos: universitário, público, biblioteca pública e educacional. Eu não tratei aqui do segmento de bibliotecas especializadas, porque bibliotecas especializadas pode ter uma tendência grande da gente cair nesse mesmo estigma das universitárias, né? E não estou tratando aqui de makerspaces também, que são makerspaces autorais e comerciais mesmo, dentro da comunidade, como parte de alguma iniciativa de empreendedorismo, tá? Então, e nem de Fab Labs, que também são iniciativas que às vezes estão dentro de escolas, como, por exemplo, tem o Fab Lab de Recife, que ele está dentro de um centro binacional, né? A Thomas é um Fab Lab reconhecido pela rede Fab Lab internacional também. Nós somos um Fab Lab, estamos dentro de uma escola. Mas, assim, os Fab Labs abertos, por exemplo, de São Paulo, que estão pela cidade e são, né, ilhas de aprendizado do fazer, não estão dentro de um contexto de escola, apesar de atenderem a rede de escola pública, tá? Então, eu quis trazer exemplos dentro de contextos de segmentos de atuação possíveis de vocês, com atuações assim que tem uma pitada e um quezinho a mais, né? Como, por exemplo, aquele U-Media, né? Como, por exemplo, da Biblioteca Pública de Denver, né? Que tem a Biblioteca das Coisas. Então, assim, para trazer esse olhar de vocês para fora da caixinha do que muita gente colocou o movimento do fazer dentro. De que você tem um makerspace e você tem uma impressora 3D, uma cortadora laser e Arduino. E kits de robótica. Tá? Então, eu quis trazer de novo, forçar a reflexão de vocês para outras possibilidades, outros aspectos, inclusive possibilidades interessantes que podem simplificar uma implementação de um makerspace bacana dentro da sua realidade. Tá? A Recode tem parceria com bibliotecas públicas e disponibiliza nos computadores a plataforma para que o jovem aprenda programação. Sim, Recode é um dos exemplos, né? A gente tem também as bibliotecas do SESI e do Senai, né? Que entra nesse contexto de bibliotecas escolares e alguns deles têm um makerspace muito incrível. A gente conheceu a Adriana Dutra exatamente numa visita a um makerspace do Senai,
dentro de uma escola do Senai no Rio de Janeiro. Não foi, Dri? Não foi assim que a gente se conheceu? E era muito interessante. Eu procurei fotos, inclusive, dessa viagem e não consegui achar, que eu queria ter colocado aqui nos slides, porque como o Senai está atrelado com a indústria traz problemas reais para que os alunos do Senai achem soluções para esses problemas usando o espaço makers que eles têm dentro das escolas do Senai. Então, isso é muito interessante, porque eles vão trabalhar em projetos usando o Makerspace, que vai trazer uma solução para a indústria. Olha que incrível isso, né? Ou seja, você vê aí uma atuação desse Makerspace para atividades maker com propósito. Eles vão saber que realmente a solução que eles desenvolverem naquele projeto deles vai trazer um benefício para a indústria, né? Que talvez salve essa indústria de perder milhões em investimento. Então, isso é muito interessante. Só não coloquei aqui porque eu não achei as fotos dessa minha viagem. Gostei de achar. Então, assim, com tudo isso que a gente trouxe agora, eu vou parar o meu blá 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 aqui um pouquinho. Nós vamos fazer aquela nossa pausa para levantar, esticar um pouco os braços, as pernas, ir no banheiro, beber uma aguinha, né? Fazer uma pausa aqui de 10 minutinhos, pode ser? E eu também vou pingar ali o remédio do nariz, que eu estou todo entupido aqui agora. E daqui a 10 minutos a gente volta, ó, são 8h29. 20h19 a gente volta, que aí a gente vai partir para a parte da reflexão e já começar a fazer inferências, porque essas inferências nós vamos usar amanhã no Mão na Massa nosso, que amanhã nós vamos começar a pensar de forma mais concreta sobre que possibilidades que a gente tem de realmente montar um makerspace no nosso contexto. Quem sabe a gente não sai desse curso já com um plano assim de criação de um makerspace bem bacana, né? Vamos lá? Então, ó, 20h19 a gente volta aqui, depois de beber uma água, esticar as pernas, fazer uma visita ao banheiro. Pode ser? Até já.
Tá vendo que sua tela está compartilhada, né, Sora? Ainda bem que eu estava no WhatsApp do grupo. Faz parte. O mestre de fazer isso. Voltei. Tem um minutinho aí que eu dei, né, para vocês.
Olhando aqui o chat, alguma pergunta? Sim, nós teremos certificado, Audiene, para você receber o certificado. Ao final dos 4 encontros, você precisa de ter participado de pelo menos 3, sendo que em cada encontro a gente tem um formulário de presença que você preenche registrando a sua presença. O que vale para receber o certificado é a presença registrada pelo formulário ao final de cada encontro, tá bom? Você tem que ter no mínimo 3 presenças para poder receber o certificado. Sidney perguntando se todos os participantes foram inscritos no grupo do Zap. Não, a gente não inscreve ninguém assim de forma obrigatória. O Fabiano só inscreveu de forma obrigatória a mim. Não, eu que pedi. E a gente oferece o link e você faz parte do grupo se você quiser interagir com os colegas, tá bom? Algumas pessoas perguntaram se o áudio estava off, a gente estava no break, no momento de break, por isso que a gente estava sem áudio. Né? Todo mundo de volta, nosso intervalo, exatamente, Douglas. É porque 2 horas direto, né, gente? Vamos combinar, depois de pandemia, onde nós vivemos uma vida totalmente online, né? Ninguém merece 2 horas direto. Tem que ter um breakzinho para esticar a perna, tomar uma água, um cafezinho e voltar. A lista de frequência, Alice, é passada sempre no final de cada encontro, tá bom? Vamos lá, então. Vou recompartilhar minha tela aqui, sem compartilhar meu WhatsApp, de preferência. Aqui, achei. Então, a gente parou aqui, né? Então, a gente viu aí exemplos, né, de atuações, inclusive diversificadas, não só exemplos diversificados, mas de atuações também diversificadas nesses 3 segmentos, universitário, de biblioteca educacional e de biblioteca pública, né? Aí eu quero convidar vocês para a gente tornar um pouco agora nosso pensamento visível e refletir sobre esses exemplos que eu trouxe aí para vocês hoje, tá? E aí, eu queria fazer um negócio diferente aqui hoje. Será que eu vou conseguir, Fabi? Fabi, eu tô como co-host? Sim. Agora você está com 2 contas, né? Uhum. E uma co-host e outra não. Vou colocar essa que você está aqui também. Tá. Prontinho. Achei salas simultâneas. Então, eu vou dividir vocês em salas. Deixa eu ver, nós temos aqui 80 participantes, né? Vou dividir vocês em 8 salas com 10 participantes. E o que eu queria que vocês fizessem? Eu vou compartilhar aqui no bate-papo com vocês o link de uma cópia desse trecho dos slides, tá? Ele vai perguntar se vocês querem fazer cópia, vocês vão dizer que sim, vocês vão ter uma cópia desse trecho dos slides. E cada grupo eu quero que alguém, de preferência alguém que esteja no computador, né, que pode ter gente que esteja no celular, e o celular é um pouquinho mais complicado da gente fazer isso. Então, alguém que esteja no computador vai ser aí, digamos, o escriba da brincadeira, da parada, do rolê. E ele vai abrir o slide e vai compartilhar os slides. Então, vocês vão passar de novo por esses exemplos, vão discutir entre vocês cada um, e vão responder para mim 3 perguntinhas.
que são essas aqui, ó. Vocês vão responder. Esse é o slide que vocês vão fazer uma cópia deles para cada grupo, tá? Não precisa de fazer cópia, porque o link que eu vou mandar para vocês já é um link que faz cópia automaticamente. Então, vocês vão fazer aí, olhar de novo, navegar pelos exemplos que eu mostrei para vocês, discutir o que vocês perceberam, o que vocês acharam interessante de cada um deles, e vão listar para mim aqui 3 coisas que vocês acharam mega interessante nesses modelos. Então, pegar assim aquelas mais bacanas depois de discutirem aí entre vocês. Isso aqui tem que refletir a opinião do grupo, tá? Vamos ter que entrar em consenso. 2 coisas que vocês já acharam que vocês conseguem adaptar aí para o contexto de vocês, para a realidade de vocês. Então, por exemplo, eu vi aqui que muita gente trabalha em biblioteca de escola, né? Então, se achou alguma coisa interessante que acha que consegue trazer para a sua biblioteca, se você for montar um maker corner, um cantinho maker, ou um espaço maker numa sala um pouquinho maior, 2 coisinhas que você acha que você pode pensar aí desses exemplos para trazer para a realidade de vocês. E uma coisa que te surpreendeu demais nesses exemplos que eu trouxe, tá bom? 3, 2, 1. 3 coisas que vocês acharam interessantes nesses modelos, 2 coisas que vocês acham que conseguem adaptar para o contexto de vocês, caso vocês venham a criar um cantinho maker ou um espaço maker na sua biblioteca, e uma coisa que te surpreendeu, assim, que você falou assim, uau, nunca tinha pensado nisso, olha que interessante, tá? Não, a Adriana está com a internet que não está muito boa, que ela está visualizando uma tela preta, né? A Kilza está no celular. Então, quem tiver no computador fica sendo escriba, basta uma pessoa abrir o arquivo e vocês conversam em áudio, trocam ideias, abrindo o microfone e sintetizam a discussão de vocês nesse primeiro slide aí, tá? E aí, quando a gente voltar para a sala principal, depois de, deixa eu ver se vocês acham que 15 minutos tá bom para vocês fazerem isso? Passaram os olhos novamente nos slides, discutir um pouquinho o que vocês acharam interessantes e depois sintetizar tudo no slide. 15 minutos tá bom? Beleza, quem tiver no celular, tudo bem, interage por áudio, tá? Ou pelo bate-papo. E aí, quem tiver no computador, uma pessoa que esteja no computador, abre os slides e funciona aí como relator da discussão, da sintetização da discussão. Tudo bem? 15 minutos vocês acham que dá? Porque aí a gente volta, faz um amarrado final, fecha aí com as dúvidas, o nosso slide de dúvidas, tá bom? A sala separada, Rita, eu vou distribuir vocês agora, vai aparecer um botãozinho e você vai ter que clicar nesse botão para entrar na sala, tá bom? Eu vou fazer uma distribuição bem aleatória mesmo, tá? Automática. Então, vamos lá. 8 salas simultâneas. Deixa eu compartilhar com vocês primeiro o link desse slide, porque senão não vai aparecer no bate-papo de vocês. Vou pegar aqui nas minhas notas. Ó, tá aí o link para vocês criarem uma cópia daquele slide lá, tá ok? Então, quem tiver em computador já pode abrir, quem tiver no celular não precisa, que quem tiver em computador em cada grupo vai funcionar como relator, tá? Eliana, você pode participar pelo bate-papo, ok? Não tem problema. Dando sua opinião na discussão pelo bate-papo, não tem problema, tá ok? Conseguiram abrir aí? Fazer uma cópiazinha? Quem está em computador? Ok, então tá.
Beleza, vou distribuir vocês nas salinhas, salas simultâneas. Vou atribuir automaticamente. Fabiano, não vá para a luz, não clique no botão para ir para a sala simultânea. Criar. Beleza, configurar o tempo, 15 minutos. Vai notificar vocês quando o tempo acabar e vai fazer uma contagem regressiva antes de 1 minuto, tá bom? Pronto. Vou abrir todas as salas, todo mundo abriu os slides, copiaram, ótimo. Vamos lá, então. Entenderam a tarefa? Repassar os slides novamente, conversar sobre o que vocês acharam de interessante ou o que vocês acharam de esquisito também, e responder aquelas 3 perguntinhas lá num consenso grupal. Em 15 minutos a gente volta, tá bom? Oi, Carla, tudo bom? Você não conseguiu entrar na sala? Carla e Lenita. Eu consegui sim. Agora já estou de volta. Ah, tá, mas você entrou na sala simultânea? Deixa eu atribuir você a uma sala, peraí. Pronto, Carlinha. Vou dar uma voltinha nas salas, tá bom? Vai, amigo, fica à vontade. Pronto. Agora foi todo mundo. Alice, Karine, vocês estão precisando de ajuda?
E aí, Soara, tudo bem? Tudo. Fiquei aqui colocando o pessoal para dentro. Acho que o pessoal andou caindo por causa de algum problema de internet. Uhum. Nas salas, está todo mundo muito caladinho. É, eu andei entrando em algumas ali, o pessoal está bem caladinho, não está Ah, conseguindo executar, não. Mas vamos ver essa experiência, vai ser legal. Deixa eu entrar em mais algumas. ver se eu entro em algum aqui também. Uhum. Entra lá que eu fico aqui. Aí, se alguém sair, aí eu Uhum. mando para a sala, tá? Ai, não foi por quê? Tá aqui. Agora apareceu. Então, só 4 minutos. Cada dia a gente vê. Cláudia Kisses, eu vou falar com vocês sobre um assunto que é sério. Estão espalhando aí nas redes
é para os eleitores do Bolsonaro pegarem um comprovante de votação e digitalidade, mandarem por e-mail institucional do Bolsonaro. Gente, isso é um absurdo, não pode ser feito, o voto é secreto. Tem mais, o gabinete do Bolsonaro não pode se envolver com nenhum ato de campanha. Então, isso é alguém que armou essa confusão aí para depois acusar o Bolsonaro, viu, gente? Então, nada de fazer isso, nada de fazer esse tipo de coisa. Oi, Carla, tá de volta, que bom. O pessoal já está voltando, já encerrou o horário. Daqui a pouco todo mundo começa a aparecer aqui. Um minutinho. Todo mundo de volta. Quase, né? Maria Aparecida já está na sala principal, tá tudo certo. Daqui a pouco a gente volta ao normal aqui. Alexandre, seu número, seu grupo era o 2. Eu caí fora e não consegui ver mais nada. Não, não tem problema não. Voltei, pessoal. Eu estava numa sala batendo um papo com a galera. Alguém falou alguma coisa que eu perdi, Fabi? Não. Tá tudo certo. Ah, como é que foi a experiência de vocês na sala simultânea? Alguém quer falar, quer comentar? Ou abrir o microfone, ou aqui no bate-papo? Senhora, eu sou a Rita. Oi, Rita. Primeiro que eu gostei que as minhas parceiras são bem experientes nessa parte de Makerspace, então, para mim foi ótimo. Já deu para trocar umas ideias bacanas, né? Que bom, que bom. É bom esses momentos. Foi um prazer as minhas companheiras aí. Você quer aproveitar que você abriu o microfone, abriu a câmera, Rita, e comentar qual foi, então, a síntese que vocês fizeram? Então, a Leila também anotou, daí eu não sei se a Leila não, a Gisele. Agora eu me perdi aqui. Foi a Gisele. Fui eu, Rita, fui eu. Foi a Gisele, ela resumiu melhor do que eu. Ah, que bom. A Gisele fala, Gisele? Quer falar aí, Julie? Posso sim, Sora. Então vamos lá. Foi muito divertido o nosso grupo. Então, vamos lá. 3 coisas que, então, nós achamos interessantes foram relacionadas ao material não estruturado e atividade mão na massa. Então, a gente viu que eram materiais acessíveis e abertos, né, que possibilitam, então, aí, o engajamento, a criação. O empréstimo de ferramentas, a gente achou um barato isso, queria que tivesse aqui no Brasil. Estou precisando, né? Eu adoro esse conceito de biblioteca das coisas, entendeu? Isso. Eu também gosto. São 2 conceitos que eu acho muito interessantes, a biblioteca das coisas e a biblioteca humana. Não sei se já ouviram falar. Das coisas é igual esse da biblioteca de Denver, e a biblioteca humana é você contar com a sua comunidade para compartilhar experiências como se fosse um livro aberto dentro da sua comunidade. Isso é muito legal. A gente faz muito isso aqui, biblioteca humana aqui na Thomas, é muito bacana. E a gente já fez biblioteca humana de makers, então o maker trocar suas experiências dentro do makerspace como, né, um item dessa biblioteca humana que cerca, né, que está presente aí nessa comunidade, é muito legal. E
E a última coisa foi a questão do espaço, o cantinho maker, né? Então, que ele é adaptável, né? Então, não tem a desculpa que não tem espaço, né? Aí eu Vocês veem que tinha formatos N, né? Então, assim, a Biblioteca Vila Lobos, que é enorme, mas, assim, ela não, mesmo por ser enorme, ela não tem o makerspace, ela prefere trabalhar com parceiros, né? Tem bibliotecas menores, tem as nossas bibliotecas que tem os cantinhos makers com 2 mesinhas e 3 estantes ali e tal, e funciona, entendeu? Então, os formatos diversos contemplam realidades diversas. Ou seja, não tem desculpa para a gente não fazer algo interessante e bacana. Continue, Gisele. Aí eu compartilho tudo, Sora, ou assim? Deixa eu só ver acrescentar, eu achei super legal que várias pessoas de todas as idades e tal, elas ficam juntas sem nenhuma atrapalhar a outra, porque elas estão tão entretidas ali em desenvolver um trabalho, o outro não está incomodando, né? Exatamente. Isso é muito interessante mesmo. Mas alguém gostaria de compartilhar o que discutiu no seu grupo? A Letícia está compartilhando aqui no bate-papo, então vamos ver o que a Letícia está dizendo. 3 coisas que elas acharam interessante. Custo baixo, não necessariamente custo alto para as experiências promovidas ali, a não ser talvez nas bibliotecas de universidade, né, que são mais de alta tecnologia, né? Oportunidade de aprendizagem sempre presente e interação com os seus jovens makers ou usuários, né? 2 coisas que vocês acharam que conseguem adaptar para o contexto de vocês. A contação de histórias com maker, muito legal, isso aparece lá naquela biblioteca da Bubbler e também ali na biblioteca da Casa Thomas Jefferson, né? E parcerias para realizar oficinas. Gente, façam uso dessa questão de parceiros. Essa nossa oficina de hoje só foi possível porque a gente se juntou a essas marceneiras incríveis aqui da cidade. E uma coisa que te surpreendeu demais foi o interesse das pessoas nesses espaços makers, ou seja, basta você realmente fazer algo que conecte com a sua comunidade. Então, a gente vai falar sobre isso também nos próximos encontros, tá bom? O grupo 2 tem alguma coisa para compartilhar também. Então, vamos lá, grupo 2, o grupo do Alexandre. Vocês querem compartilhar no áudio, no bate-papo? Como é que vocês querem fazer? Pode falar, Alexandre. Olá. Oi. Olá, eu sou o Alexandre. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Bem, eu vou ler o que o grupo 2 conseguiu coletar. Foi bem difícil, até por causa do que o pessoal não estava sabendo, precisava de microfone. Eu agora tive que catar um aqui. Sorte que esse aqui funciona. Mas vamos lá. Que bom. Bem, o grupo conseguiu elencar algumas coisas interessantes, né? Vou começar pelo número 3, né? Coisas que vocês acharam interessantes nesses modelos. Eu coloquei Biblioteca das Coisas e espaço com jogos interativos foi colocado por um dos membros do meu grupo. Eu vou pedir perdão porque eu não lembro mais quem foi que falou, não tive tempo de escrever aqui quem foi. A segunda parte, que são coisas que vocês acham que conseguem adaptar para o contexto de vocês. Eu também coloquei Biblioteca das Coisas. Eu conheço essa ideia de Biblioteca das Coisas pela Bárbara Stripling, que foi presidente da ALA desde 2014, ou 2013, 2014, quando ela fez uma palestra na universidade, né, na UFSC. Então, eu sempre tive ideia de fazer essa Biblioteca das Coisas, sempre estudei isso, e agora eu sou bibliotecário público. Então, a gente já tem um projeto de fazer a Biblioteca das Coisas, mas estamos ainda entendendo como pode ser feito isso, né? Na questão legal, também na questão assim, de transformar ou deixar apto as pessoas a utilizar ferramentas que precisam de ter mais certa segurança, como motosserras, enfim, ferramentas podem ser usadas também como arma, então a gente tem que ter meio que um cuidado com esse tipo de coisa, né? Sim. Outros casos foram no segundo, né? Coisas que acham que conseguem adaptar, foi o makerspace, momentos criativos com materiais acessíveis. Esse também foi compartilhado com uma colega que é bibliotecária pública também. E o número 1, coisas que surpreenderam. O pessoal disse que foi a quantidade de impressoras 3D disponível,
Uma outra moça falou que a Bubler Madison Public Library, desculpa, pode ser um rapaz também, agora não estou lembrando. Bubler Madison Public Library o surpreendeu em todos os aspectos. Os jovens trabalhando com as mídias. Outro falou sobre a Denver Public Library. A Denver é a da Biblioteca das Coisas, se não me engano, né? Isso, exato. E também o espaço só para meninas chamou a atenção de uma das minhas colegas. Seria isso que o Grupo 2 tem para compartilhar. Que legal, obrigada, Alexandre. Olha aí, percepções tão interessantes, né? A Gleiciane também colocou aqui do grupo dela, eu vou ler aqui, ela colocou aqui do bate-papo. Então, as 3 coisas que ela achou interessante foi a criatividade sempre presente em todos esses contextos, a união com a contação de histórias, né, e o espaço maker, e o espaço maker funcionando independente da quantidade de recursos disponível, né? Então a gente tinha ali espaços makers mais tecnológicos, como o lab aberto da UNB, com aquela bateria de impressoras 3D e tudo mais, ou do MIT, né, com todas aquelas máquinas e tecnologias, mas também a gente tinha ali como o Bubler, que fazia questão de trabalhar aí com o que a gente chama de low-tech, né, que são os materiais de baixa tecnologia, né? Então, interessante mesmo. Coisas que você acha que consegue adaptar para o seu contexto, a união de trabalho artístico com a contação de histórias, isso também me encanta muito, né? E trabalhos de mídia com poucos recursos, como stop motion, né? Dá para fazer coisas incríveis de stop motion, gente. A gente faz muito lá no Makerspace, é bem bacana, os meninos amam. E é uma atividade que você pode tanto fazer bem simples, com crianças pequenas, fazendo stop motion de 2 frames, com papel e lápis de cor e barbante, ou você pode levar para o lado mais sofisticado, digamos assim, mais exigente, fazendo stop motion com o celular, né, e os meninos fazendo vários frames para esse stop motion. Dá para fazer coisas bem bacanas, você vai mudando aí só a complexidade da tarefa de acordo com a faixa etária. E uma das coisas que te surpreendeu demais foi a Biblioteca das Coisas, ou seja, a Biblioteca das Coisas mencionada aí por vários de vocês, né? Mais alguém queria? Eu vi que alguém tinha levantado a mão, depois baixou. Alguém? Quem foi que levantou a mãozinha? E quer falar? Quer abrir o microfone? Quer abrir a câmera? Sala 8. Bora lá, Maria José, conta para nós, como é que foi lá na sala 8? Tá, eu estava digitando aqui, porque quando eu olhei para a hora, eu disse, meu Deus, não vai dar tempo, eu vou digitar e vou colocar aqui, aqui no chat e tal, bom, mas eu vou colocar de qualquer forma, como eu comecei a digitar, já vou colocar aqui, vou mandar, pronto, tá aqui, sala 8, bom, mas eu vou... com as minhas colegas Aldiene, Valnice e Débora, que a gente ficou trocando informações. Algumas pessoas já estavam com problema do áudio e não conseguiram falar. E aí, assim, a primeira... Deixa eu ver só porque eu estou com o computador. Coisas que vocês acharam interessantes nesses modelos. Consensamos que, por ter específicos de área, né? Então, isso foi uma coisa interessante. O caos, né? Na biblioteca, esse caos criativo, né? E o processo ser mais importante do que a tecnologia. Então, você ter essa situação. As 2 coisas que nós achamos que conseguimos adaptar é usar internet, e aí edição de vídeo ou tecnologia, a gente talvez consiga adaptar isso nos nossos ambientes, e a parte de papelaria, de pintura, isso é mais fácil a gente adaptar nas nossas unidades, né? E coisas que nós consensamos, que nos surpreenderam, o engajamento dos alunos e das instituições, isso sim nos surpreendeu de maneira geral, foi isso que nós consensamos para trazer para você. Obrigada, viu, Maria José? Adorei a reflexão de vocês. A gente está quase no finzinho do nosso tempo. Gi, você quer finalizar a sua fala, Gisele? Não, acho que foi isso ao que nós destacamos ali, acho que o último final, Sora, foi essa questão de ser acessível, que o grupo já comentou, né, todas as idades, todos os públicos, né, que acho que esse aí é o papel principal aí da biblioteca.
Ai, que bom, obrigada. Então, gente, essa reflexão vocês não precisam de me mandar, é mais para vocês e para a gente compartilhar aqui nas discussões e a gente perceber aí o que cada um achou de mais interessante. Às vezes alguém percebeu algo que você não percebeu, então essa troca é legal para isso, tá? Hoje eu vou pular aí o nosso momento de dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por causa do nosso tempo, eu quero liberar vocês no horário, apesar de eu ter começado um pouquinho atrasada. Vocês podem colocar lá naquela área de comentários aberto do nosso formulário de feedback, tá bom? Então, Fabi, você quer compartilhar a lista de presença de hoje com a galera? Olha, a lista de presença já está no nosso bate-papo, junto com a palavra-chave, para você autenticar aí o seu formulário. Tá. Tchau. Né? Tchau. Exatamente. A lista de presença, não deixem de assinar, colocar seu nominho lá, e com a palavra-chave que é compartilhar. Não sei para quê, porque da última vez, foda-se, né? Da última vez você mandou se fuder, porque, né? Vou ativar o mudo do Alexandre aqui. Alguém pode mandar, por favor, o link do WhatsApp, Fabi? Manda para a Thaís, para nós, por favor. Então, gente, por hoje é só, encerrando de novo aí no horário, tá? Para liberar vocês para descansarem para amanhã. Aí a gente se encontra amanhã aqui no mesmo horário. Amanhã a gente vai ter um diazinho mais prático, tá? Vou colocar vocês para darem umas reflexões e fazerem algumas coisinhas. Então, venham animados aí, para a gente trocar bastante ideias, né? E daqui a pouco eu coloco para vocês lá na nossa página de recursos, os recursos de hoje, tá bom? Os de ontem já estão lá, e a gente vai assim compartilhando e colocando junto tudo num lugarzinho só, tá bom? Obrigada a todos vocês. Faltou a palavra-chave, Sora. A palavra-chave está lá, junto do link. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada. Achou lá? Não está aqui, não. Tá, compartilhar. Compartilhar a palavra-chave, achei. Obrigada. Vou colocar aqui. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente se vê amanhã. Que bom, Márcia, que você está gostando. A gente se vê amanhã, então. Boa noite, Flávia. Boa noite, Letícia. Boa noite, Alisson. Que bom que você está gostando também.